Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Tanto faz se depois for nunca mais. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a galera que tá com a gente aqui pelas redes sociais. Euri Benevento lá no Twitter, Instagram e Facebook. E aqui no nosso YouTube, youtube.com/Euri Benevento. Você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pode assistir também no YouTube. É só pesquisar lá, youtube.com/Euri Benevento, que você vai cair no canal do Terça Nobre, no canal Euri Benevento, na verdade, e tem lá as playlists, né? E aí uma das playlists, que é a playlist de podcast mesmo, que o próprio YouTube criou agora, uma playlist que você consegue colocar como podcast também. Aí tem lá os episódios do Terça Nobre, se você tá chegando agora, então seja muito bem-vindo. Você que tá sempre ligado com a gente também, obrigado por acompanhar e estar sempre com a gente aqui no nosso Terça Nobre. Hoje eu tô um pouco rouco de novo, né, igual o episódio da semana passada. É isso que dá, ficar indo no estádio lá xingar o juiz, aos jogos do Parmeira. Olha o que o Parmeira me causa, me deixa rouco. Me deixa louco e rouco também, né? E o episódio da semana passada do Terça Nobre foi o episódio número 11 da 5ª temporada. Conversamos aí sobre coisas que ficaram pelo caminho, né? Um episódio que conversou um pouco sobre essas coisas que acontecem na nossa vida, né? De que a gente às vezes deixa pra trás algumas coisas porque a gente quer deixar pra trás, mas também coisas que acabam ficando pra trás porque faz parte da vida, né? Que nem eu falei no episódio, assim, tem coisas que a própria vida se encarrega de resolver. Tem coisas que tá no nosso controle e tem coisas que saem do nosso controle. Por vezes a gente quer que a pessoa fique na nossa vida, a gente insiste, mas chega um momento que não tem jeito. Que aquela pessoa vai embora da nossa vida, que aquele emprego, de repente, que a gente achava que ia ser pra sempre também acaba. De coisas que a gente achava que ia durar pra sempre não duram, e a gente começa a perceber e entender que nada é permanente nessa vida, né? Então, por mais legal que seja, em algum momento pode ser que aquilo acabe. Então a gente tem que saber aproveitar, a gente tem que saber entender onde a gente tá indo. Uma coisa que a gente vê muito na internet, né? Aquela frase assim, né, de quando a gente é criança, né? Assim, você já parou pra pensar, né? Qual foi a última vez que você saiu pra brincar com seus amigos, depois nunca mais teve isso, né? Porque aí um foi estudar, o outro foi trabalhar, aí não deu mais pra sair, começou a ficar mais adolescente, ficar adulto, e aí não viu mais. Então não saiu mais pra jogar bola, não saiu mais pra brincar na rua com as criançadas. Então, assim, a gente nunca para pra pensar qual foi a última vez, né? E como a gente sempre fala também da questão das despedidas, né? A gente nunca sabe qual é o último abraço, né? Então, por isso é importante a gente falar aquilo que a gente sente. É importante a gente entender também que algumas escolhas que a gente teve, né? Naquele momento, na sua mente, você acreditou e você entendeu, e o preparo que você tinha. Naquele momento que você tomou a decisão, talvez foi a melhor opção que você teve. Ou talvez a única, mas não ficar tanto se cobrando, porque naquela época que você tomou aquela decisão, foi o que dava pra fazer. É o que temos pra hoje. Ó, eu consigo resolver isso dessa maneira. Hoje você olha pra trás, de repente você pode olhar e falar: nossa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Mas naquela época foi a decisão que você tomou. Então foi a condição que você tinha. E quando a gente tem isso em mente, quando a gente tenta colocar isso em prática, talvez as coisas possam ficar mais leves. A gente possa entender também que, né, não dá pra gente voltar no tempo, a gente sabe disso, né? Então acho que isso pode tirar um pouco também o sentimento de culpa, né? Então a decisão que você tomou naquele momento foi o melhor que você pode fazer. Então quando a gente entende isso, e aí a gente pode tentar dar o próximo passo, né? Que nem eu falei aqui dos episódios, que um vai puxando o outro, e todos tiveram muito a ver com essa questão do passado, coisas que a gente deixou no caminho e as coisas que a gente se arrepende de ter feito. Então esses últimos episódios têm conversado bastante, né? Esse episódio também teve bastante visualização. Obrigado pra galera que acompanhou esse episódio número 11 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, os números do Terça Nobre crescendo cada vez mais. Mandar um abraço pro meu amigo Jaime Vasconcelos, que comentou também. Ele gostou do logo do Terça Nobre.
Esse logo do Terça Nobre é muito bonito mesmo, né? E eu gostaria de agradecer e parabenizar aqui o meu amigo Ângelo Arouche, ele que fez esse logo lindo aqui pro Terça Nobre. Então, pra quem acompanha pelo Spotify, dá pra ver aquele logo lá, tem o vermelho, tem o azulzinho também. E no episódio da semana passada eu coloquei como capa do episódio. Eu também gravei o episódio da semana passada lá na Rádio Vibe Mundial, né? Então hoje vocês vão perceber que eu estou aqui no estúdio raiz do Terça Nobre, onde eu sempre gravo, né, a maioria dos episódios. De vez em quando eu vou lá na rádio e gravo, mas hoje eu tô gravando aqui no estúdio raiz do Terça Nobre. Olha só, vamos dançar! E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Episódio número 12 da 5ª temporada. E o episódio de hoje vai ser Por que deixamos tanta coisa pra depois? Inclusive, né, eu comecei o episódio com essa música, né, do Nenhum de Nós, que se chama Amanhã ou Depois. Não sei se a galera percebeu aqui um pouquinho da letra dela, mas essa música, ela fala um pouco sobre isso também. Eu até vou tirar a trilha aqui agora, vamos parar a trilha para ler um pouquinho a letra dela. Eu gosto de ler as letras das músicas. Fazia até tempo que eu não trazia músicas aqui para ler. Essa música é uma música legal. Depois, se vocês quiserem pegar para ouvir, a música da banda Nenhum de Nós, Amanhã ou Depois. Essa música, eu lembro da época da Rádio Santana. Lá na rádio tinha uns CDs promocionais, e um desses CDs tinha essa música que eu não conhecia. Eu tava ouvindo assim pra tentar descobrir músicas diferentes também, porque era sempre as mesmas músicas que tocavam, né? Eu falei, vou tentar achar uma música diferente aqui e tal. E aí eu tava ouvindo, eu achei essa música e achei muito louca. Na época, assim, ela já me dava um sentimento assim, mas eu não tinha parado pra prestar atenção na letra. Aí hoje, quando eu tava vindo pra casa, e eu tava tentando imaginar qual seria o tema do programa, e olha que eu quase não gravei. Aconteceram umas coisas que me deixaram um pouco chateado. Eu tava quase que eu não gravo esse episódio, mas eu falei, não, vamos gravar. E aí eu tava vindo pra casa tentando imaginar o tema também, pensando no tema da semana passada e como que eu continuaria esse bracinho. E aí veio a ideia do tema e automaticamente veio também essa música, né? Eu falei, vou até falar um pouco sobre essa música. Então, assim, quando eu na adolescência eu ouvi e nem prestei tanta atenção assim, e hoje eu prestei um pouco mais de atenção também, pensando nisso, no que a música fala e no que tem a ver também com o nosso tema. Então, sem mais delongas, eu vou ler a letra agora, por isso que eu abaixei a trilha. Ela começa assim: deixamos pra depois uma conversa amiga, que fosse pro bem, que fosse uma saída. Deixamos pra depois a troca de carinho. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Então, nesse primeiro parágrafo da música, a gente já consegue entender a essência, né? Que a gente, às vezes, pode resolver tudo numa conversa, que nem eu falei, às vezes tá simples de resolver, mas outras coisas vão se sobrepondo, e aquela questão dos relacionamentos, que às vezes o relacionamento tá machucado, poderia existir de repente ali um curativo para melhorar, uma conversa, vamos sentar, vamos tentar entender o que tá acontecendo, mas não, simplesmente as pessoas preferem o término. E aí quando fala, né, que fosse pro bem, que fosse para uma saída, então assim, essa conversa seria pro nosso bem, seria pra gente ter uma saída dessa situação que a gente se encontra. Então a gente não conversou, a gente deixou para depois essa chance de repente tentar melhorar, e aí deixamos para depois da troca de carinho, deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Então não teve mais abraço, beijo, cada vez menos, e quando a gente cai na rotina a gente não percebe, que nem eu falei, a gente dorme na segunda, acorda na sexta, e a rotina vai te tomando, quando você vê, você tá numa eterna repetição da vida, né? Aí a música continua: deixamos para depois a busca de abrigo, deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Aí vem o refrão: amanhã ou depois, tanto faz se depois for nunca mais. Então você vai deixando para depois, hoje não dá, amanhã não dá, depois não dá, tanto faz se esse amanhã não chegar, então se esse amanhã for nunca mais. Então pode ser que a gente demore tanto para resolver, que quando a gente tentar resolver, ou quando a gente perceber, isso já virou um nunca mais. O para sempre acabou e não existe a chance de que aquilo aconteça novamente. E aí ela continua, né? Deixamos de sentir o que a gente sentia e que trazia cor ao nosso dia a dia.
Deixamos de dizer o que a gente dizia. Deixamos de levar em conta a alegria. E aquilo que eu já falei aqui em outros episódios também, né? Que às vezes a gente sente, mas a gente não fala. Então, assim, as palavras que nunca foram ditas, né? Que eu já falei aqui no episódio. Tem um episódio com esse tema. Então, assim, a gente vai deixando, né? Você sente, você ama, você sente saudade, mas não disse que teve saudade. Você pensa na pessoa, mas você não disse que pensou nela. Você viu alguma coisa, lembrou da pessoa, quis contar, mas falou, não, deixa quieto. É que nem eu sempre falo assim para alguns amigos, que eu morro de medo de incomodar as pessoas. Em todos os sentidos. Até para falar alguma coisa, para pedir um favor, ou de repente para conversar, para desabafar. Eu tenho muito medo de incomodar. Eu detesto muito a ideia de saber que eu tô incomodando. Sabe, quando eu percebo que eu tô incomodando, eu fico péssimo, sabe? E é aquela frase, né? Onde não puderes amar, não se demore. Ela serve pra tudo isso, mas de qualquer maneira, assim, quando você percebe que você tá sendo uma coisa que incomoda, que você não é querido naquele lugar, ou que as pessoas querem que você vá embora, sabe? Quando você sente que você não tá agradando, isso é muito chato. Então eu tenho esse medo, assim, muito forte dentro de mim. Eu morro de medo disso. Então, assim, quando eu percebo um pouquinho só de desinteresse, um pouquinho só de desprezo, um pouquinho só de que, sabe, que que eu não tô agradando, que eu tô incomodando, mas eu quero muito ir embora. Eu quero muito sair correndo daquela situação, daquele lugar. Então, é muito complicado, é muito ruim sentir isso, né? Então, esse trecho da música fala isso, né? A gente deixou de sentir o que a gente sentia, né? O amor foi ficando pelo caminho. Aquilo que trazia cor para o nosso dia a dia, a gente parou de perceber, a gente deixou de levar em conta a alegria. Então, assim, os pequenos momentos, as pequenas risadas, as coisas que a gente ri de coisas normais, e aí, de repente, isso começa a incomodar, uma piadinha boba que de repente era legal e depois começa a ficar chato. Por quê? Porque deixou de levar em conta essa alegria, porque essa alegria também faz parte. E aí, a música continua: deixamos escapar por entre os nossos dedos a chance de manter unidas as nossas vidas. Aí volta o refrão: amanhã ou depois, tanto faz, se o depois for nunca mais. Então, essa parte, né, final da música fala, né, que a gente tá ali no relacionamento, parece que tá tudo sob controle, né? Não tem aquela frase? Tá tudo sob controle. Parece que a gente tem ali um controle das coisas que estão acontecendo, a gente sabe mais ou menos o que vem pela frente, daquilo que a gente planejou. Mas simplesmente aquilo sai das nossas mãos, escapa por entre os nossos dedos, porque nem tudo a gente consegue planejar, nem tudo a gente consegue entender e perceber o que vem pela frente se a gente não tiver uma solidez, se a gente não ter assim, esse diálogo aberto, não trocar ideia, não ver o que está acontecendo. Isso pode simplesmente acabar. Então, assim, a gente perdeu a chance de manter as nossas vidas unidas, que é um relacionamento, né? Então, ele fala isso, assim, sobre aquilo que eu falo sempre dos relacionamentos, assim, parece que tá tudo bem, parece que é perfeito, parece que nada vai abalar, mas só que quando não tem, né, a conversa, quando não tem o entendimento do que tá acontecendo, quando começa a ficar chato, começa a ficar ruim e ninguém conversa, ninguém tenta entender, ninguém tenta chegar numa ideia melhor, ele simplesmente acaba. Então a gente perde a chance de manter unidas as nossas vidas. A gente vê escapar pelas mãos e depois que a gente percebe isso, a gente já não pode fazer nada. Então a letra dessa música, ela fala muito sobre isso, né, cara? Sobre esses relacionamentos que acabam sem a gente perceber. Que a rotina do dia a dia, que a falta de interesse, que a falta de alegria faz com que acabe. Então, assim, amanhã ou depois, tanto faz se o amanhã for nunca mais. Então pode ser, vamos deixar para depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. Quando você resolver ver isso, talvez ele já tenha atingido o nível do nunca mais e não tenha mais chance pra arrumar, pra consertar, sabe? E a gente vê isso também, assim, quando a galera tenta marcar encontro, né? Encontro com velhos amigos, ou até então com os amigos atuais também. Terça não dá, quarta não dá, quinta não dá. Quando você vê, já passou um mês, já passou 2 meses e nunca dá. Mas assim, será que não teve ali um esforço pra de repente encaixar as agendas? Vamos tentar encaixar aqui pra poder encontrar todo mundo? Ou então vamos encaixar pelo menos pra gente tomar um café rapidinho e tal? Então assim, às vezes tem essa questão da correria do dia a dia, mas às vezes tem também aquele interesse que não é tão grande. Então a gente tem que tentar perceber isso também, porque isso acontece com todo mundo, né? A gente sempre quer deixar as coisas pra depois. Então no trabalho mesmo,
Muitas vezes eu deixei pra depois pra falar alguma coisa pro meu chefe, e aí quando você percebe, você deixou tanto pra depois que aquele assunto já não faz mais sentido. Você deveria ter falado naquele dia, né? Isso pra mim. Então eu pensei hoje, pensei amanhã, pensei depois, 3, 4 dias, quando veio uma semana, 2, eu falo, por que você não falou isso 2 semanas atrás? Só agora que você tá reclamando sobre isso. Então assim, perdeu o time da situação. E na vida acontece isso, a gente deixa tudo isso. Então assim, a gente deixa o encontro com os amigos pra depois, deixa o encontro com uma pessoa que a gente tá conhecendo pra depois, a gente deixa de procurar um emprego, a gente deixa de fazer uma academia, a gente deixa de cuidar da saúde, deixa de repente falar, hoje eu vou ver meu guarda-roupa aqui e eu vou doar algumas roupas, eu vou trocar, vou tirar um monte de roupa que eu não uso mais e vou doar, eu vou pegar um monte de coisa que tá guardada nas minhas gavetas e vou jogar fora, e a gente vai deixando tudo isso pra depois. Então, quando você para pra perceber o tanto de coisa que você já deixou pra depois, que perdeu o sentido, né? Tem um monte de coisa que nem adianta mais você mexer, né? Que nem uma vez eu li um texto aqui, um texto que eu escrevi, eu acabei lendo aqui no programa, que eu falei assim no momento do texto, né? Eu já estou tão longe que eu nem consigo mais voltar. Não sei nem se eu quero voltar. E se eu voltasse, eu não sei nem se faria sentido, mais ou menos isso, né? Agora, não lembro exatamente porque eu escrevi, né? E já li aqui. Mas é isso, às vezes a gente vai tomando tantos caminhos, tantas decisões e vai, né, abrindo assim, vai ramificando. E quando a gente vê, a gente já envolveu mais pessoas, a gente já escolheu outros caminhos, a gente já tomou outras decisões, que aquilo que ficou pra trás, que a gente deixou pra depois, que a gente pensou que poderia resolver depois e não resolveu, acabou ficando pra trás de um jeito, que nem eu falei da questão das feridas mal curadas, que não tem mais como mexer. E quando você vai mexer, de repente pode até ser uma coisa ruim, pode ser um problema maior. Então, às vezes a gente faz isso, né? A gente simplesmente pula, né? Que nem eu falo, né? Dos problemas, né? Claro, tem aquela coisa, né? Se você tem aquele problema ali, você não sabe como resolver, naquele momento não tem nada que você possa fazer em relação a ele, naquele momento, então, entre aspas, é um problema resolvido, né? Assim, o que não tem remédio, remediado está. Então, assim, se eu não posso fazer nada em relação a isso, então eu não posso fazer nada, eu só vou para a próxima situação. Mas a gente também precisa entender até que ponto a gente não pode fazer nada sobre aquilo. Eu não posso fazer nada sobre aquilo hoje, mas pode ser que daqui tanto tempo eu possa fazer. Então a gente ter essa ideia, entender o que pode ser feito em relação àquele problema que não dá para resolver agora, mas pode ser resolvido depois. Tá, então assim, algumas coisas a gente precisa sim deixar para depois. A gente não consegue resolver tudo de imediato, mas eu acho que às vezes falta isso também, falta a gente de repente falar sobre o nosso interesse, falar sobre aquilo que a gente sente, que nem eu falei lendo a letra daquela música, né? Muitas vezes a gente quer falar, a gente tem o sentimento, mas a gente prefere evitar a fadiga, a gente não sabe exatamente como que a pessoa vai receber aquilo que a gente tem pra falar. Então assim, a vida ela se torna um eterno deixar pra depois. Eu mesmo, às vezes eu tô aqui pra resolver uma coisa, hoje aconteceu isso mesmo no trabalho, eu tinha uma coisa pra resolver, só que aí no trabalho tinha uma treta um pouco maior, que era mais urgente. Então eu fui tentar resolver essa treta. Quando eu vi, eu falei, 4h30 da tarde, eu acho que não vai dar tempo de eu resolver isso hoje. Já vou deixar pra amanhã. Então hoje mesmo eu já tava querendo jogar pra amanhã, mas eu falei, não, já tô aqui mesmo, vou tentar fazer. Aí eu consegui fazer, eu tinha que falar com uma outra pessoa no WhatsApp, a pessoa respondeu e já começou a resolver. Amanhã a gente vai terminar de resolver esse problema. Mas então assim, entende que se eu tivesse deixado totalmente pra amanhã, eu teria que começar tudo de novo, sendo que já deu pra eu começar um pouquinho hoje. Então assim, muitas vezes a gente olha e já coloca uma pedra no caminho mesmo. E tem aquela frase, né? Não deixe pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ou tem aquela de zoeira que é não deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer depois de amanhã. Então a gente acaba às vezes jogando muitas coisas pra frente. Então vai perdendo um pouco o sentido. Então essa questão assim, que às vezes a gente fica pensando, né, em fazer, mas não faz, que nem eu já falei. Às vezes a gente precisa mudar em algumas coisas. Aí só o fato da gente ter o pensamento de querer mudar já é um degrauzinho que a gente sobe. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero melhorar, eu quero me cuidar. Beleza, é um degrauzinho, mas assim, é um degrauzinho de otimismo e um degrauzinho de empurrão pra você continuar. Se você só subir esse degrau de que você quer fazer, mas você não corre atrás pra fazer, então não adianta de muita coisa. Então assim, o fato de você querer já é legal pra caramba, já vai te ajudar. Mas aí depois do querer, você também precisa começar a pensar num jeito de executar aquilo. Então, se de repente você quer e você não tem como fazer, você precisa entender como que você pode chegar nisso. Então, se eu não consigo fazer agora, quando eu vou conseguir? Quando eu vou poder mudar isso?
Então é que nem eu falo dessa questão assim, de às vezes a gente tá numa situação que a gente não gosta muito no nosso trabalho, de repente é um trabalho que não é aquilo que você esperava, e aí você quer sair, mas você tá preso em um monte de contas, em um monte de parcelamento que você tem, coisas pra resolver, aí você fica com aquele medo também, e se eu perder o emprego, como que eu vou fazer? Eu vou morar na rua? O que eu vou fazer? A gente pensa essas coisas, né? Fala, meu, e se eu perder esse emprego e não conseguir mais nenhum? O que vai ser da minha vida? A gente tem essa trava. Então aí, por um momento a gente pensa, meu, é melhor eu não perder não esse emprego, porque só tenho ele e é o que tá me sustentando nesse momento. E aí a gente trava no sentido de não procurar outra coisa. E assim, não é que eu esteja incentivando que a galera saia do trabalho e tal, mas se você não tá feliz no trabalho ali e você não consegue ver melhor, então assim, o que a gente pode fazer pra tentar um outro caminho? É que nem eu falo, eu mesmo às vezes eu vou lá, tento atualizar meu LinkedIn, mas mesmo assim eu também tenho essa dificuldade, porque que nem eu já falei aqui no programa, não é segredo pra ninguém, né? Os meus objetivos profissionais aqui, que eu busco na área de rádio e TV e tal. Então, às vezes, onde eu trabalho não consegue atingir aquilo que eu buscava. Então, eu preciso, às vezes, me movimentar mais pra, de repente, conseguir mostrar mais o meu trabalho. E eu não faço isso, porque, que nem eu falo, eu tenho alguns vídeos aqui no canal, que nem tem a entrevista com a Nadia Haddad, que inclusive fez 5 anos hoje, né, que eu entrevistei ela, que eu postei o vídeo 5 anos atrás, mas há 5 anos atrás foi um negócio bem legal, porque assim, a Nádia é uma comunicadora muito legal, jornalista, apresentadora do SBT, gente boa, ela deu uma entrevista super legal pra mim, na época que a rádio ainda chamava Rádio Mundial. Então assim, tem algumas outras coisas também, os próprios episódios do Vibecast, que é outro podcast que eu fazia parte também lá da rádio, que tem um monte de coisa legal, um monte de perguntas e respostas legais que eu queria pegar, fazer os cortes e postar aqui no meu canal. Mas outra coisa também que na correria do dia a dia, na rotina, na falta de tempo, eu acabei não fazendo os cortes. Aí deixei pra depois e não tem cortes aqui no meu canal. Não tem corte do Terça Nobre, não tem corte do Vibecast, não tem de repente essa entrevista mais remasterizada, a divulgação dela. Então entende como eu mesmo às vezes travo nesse sentido. Então, quando eu falo aqui, eu não tô falando, tipo, pra jogar e falar pras pessoas o que elas têm que fazer e dar uma regra, não. Isso eu tô falando porque isso acontece comigo. Eu deixo muita coisa pra depois, eu deixei muita coisa pra depois, eu deixei muita coisa no caminho, que nem eu falei no episódio da semana passada, e eu perdi muito com isso. E aqui não eu falei, às vezes a gente chega num caminho tão longe que depois a gente não sabe mais se dá pra voltar pra trás, e se voltar, tipo, o que vai encontrar lá? O que a gente vai encontrar lá? Será que era mesmo pra voltar? Que nem tem aquela frase que fala, né, pra trás nem pra pegar impulso. Então assim, se a gente não pode voltar pra trás, vai pra onde? Então você tem que ir pra frente. Se não dá pra usar nada do passado, usa pelo menos a parte que você fez alguma coisa de bom e usa como exemplo. Ou então assim, de repente aquilo que você não fez legal, toma cuidado pra não fazer de novo, né? Então eu tô tentando aprender isso, sabe? Não é fácil não. E aí quando eu falo, né, que nem eu falei aqui no episódio, acho que da semana retrasada, de às vezes pessoas que vêm, tipo, querer dar uma critiquinha meio que falando sobre o que eu falo, tipo, criticando o jeito que eu falo ou criticando isso, como se fosse uma espécie de hipocrisia, ou que eu falo e não faço também. Então, assim, eu sempre procuro, que eu já falei, já aconteceu no meio do programa eu perceber alguma coisa, sabe? No meio do programa eu falo, nossa, eu deveria ter falado assim. Nossa, por que eu nunca fiz isso pra minha própria vida? Então, algumas coisas, no meio do programa eu aprendo. No meio do programa cai essa minha ficha. Outras coisas pode vir com uma conversa, pode vir com alguém que escutou o programa e tem uma opinião diferente da minha. Isso tá tudo certo, mas em nenhum momento a ideia é assim, querer ser melhor do que ninguém, ou então de que eu tenho uma bandeira pra levantar e aí as pessoas têm que seguir aquilo que eu tô falando, que nem eu falei daquele negócio que eu vi no Facebook, que tinha gente, não aguento mais podcast, não aguento mais apostas.bet.net, não aguento mais coach, não sei o que. Então assim, as pessoas elas estão saturadas de um monte de coisa. E é que nem eu falei, aí o podcast de repente entra nesse alvo, né? Então assim, se de repente a galera não gosta de podcast, quem não gosta, é só não ouvir, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Tá lá no canal, quer ouvir, só dá play, é de graça, no Spotify, nas plataformas de áudio. E assim, quem critica dessa maneira, como se eu quisesse falar alguma coisa, não, tipo assim, todo mundo tem alguma coisa pra dizer. E eu concordo que todo mundo tem alguma coisa pra dizer mesmo. E a internet, ela veio pra isso, ela veio pra dar voz pra galera. Todo mundo acha que tem uma coisa pra dizer. Agora, ninguém é obrigado a ouvir aquilo que a pessoa tem pra dizer. Se você não acha que ela tem nada interessante, então não ouça. Então, assim, o foda é quando a galera critica sem nunca ouvir o programa.
Então assim, como que você tem uma crítica pronta de uma coisa que você não conhece? Então isso me chateia muito. Eu também tive esse mesmo problema com o Vibecast, porque também tinha gente que falava isso, mas não sei o quê. Mas ouviu? Se não ouviu o programa, então não tem como você criticar, não tem como você falar uma coisa, mas é tudo igual, é tudo mais do mesmo. Tá bom, pode parecer mais do mesmo, pode ser tudo igual, mas você ouviu? Então, como que você vai ter uma opinião formada de uma coisa que você não consumiu? Então, esse que é o grande problema e essa é a coisa que me chateia. Mas é que eu falo, eu continuo fazendo pelas pessoas que eu sei que gostam do programa, que comentam, que mandam mensagem, que compartilham. Não é reclamando, nada disso, mas só porque, assim, isso às vezes dá uma desanimada na gente. Porque, assim, eu fico ouvindo isso e fico pensando, nossa, então eu tô sendo mais do mesmo, eu tô só repetindo, tal. Então, na verdade, não. Eu tô colocando aqui aquilo que eu tenho passado e aí eu tento trazer pra uma opinião geral pelo que eu converso com os meus amigos, pelas coisas que eu assisto, pelo que eu vejo na internet também de memes e coisas que a galera posta. Então, assim, às vezes existem sentimentos parecidos com muita coisa. Então, assim, quando a gente se identifica com esse tipo de conversa, fala, pô, que legal. Então, assim, tem gente que tá passando pela mesma coisa que eu. Então, eu acho legal quando eu trago aqui e depois alguém fala, nossa, Yuri, você descreveu o que tá acontecendo comigo. Então, eu falo, pô, então estamos passando por coisas parecidas. Então, até pode ser mais do mesmo. E tudo bem, tipo assim, beleza, tem bastante gente passando por uma situação parecida. Então, legal que a gente vai conversar, vai se identificar com isso e vai tentar encontrar um caminho pra acertar, entendeu? Vai tentar encontrar um caminho pra tentar ser melhor, pra sair disso. Então, é essa a ideia do podcast. Que nem eu já falei, eu gostaria muito de ter entrevistados aqui todos os episódios, mas aí entra uma parte de estrutura que nesse momento eu não consigo atingir, entendeu? Então, assim, eu dependo de outros lugares, dependo de outras pessoas, e aí às vezes também entra um pouco de picuinha, sabe? E, sabe, picuinha no trabalho é uma das coisas mais idiotas que existe no mundo. Porque eu falo pra você, cara, eu tenho 34 anos, às vezes eu tenho que lidar com pessoas mais velhas do que eu, e mesmo assim, pessoas mais velhas fazendo pirracinha de escolinha, sabe? Que você fala, mano, isso aí é coisa de adolescentinho. Você não tem o saco mais pra isso, sabe? Tipo, sabe quando acontecem umas coisas assim, não só no trabalho, mas assim, às vezes em galera, e alguém fala uma coisa, eu falo, mano, jura por Deus que você tá falando isso? Jura que a gente vai debater por causa disso? Sabe? Cara, picuinha é muito chato. É muito chato. Porque assim, a gente já tem coisa pra caramba pra se preocupar. E aí você... É que nem eu falo, né? Às vezes tem algumas coisas que acontecem no trabalho que tem gente que acha que você fez de caso pensado ou quis prejudicar de alguma maneira. Aí eu fico pensando assim, mano, imagina, a pessoa sai da casa dela, acorda lá na casa dela, você fala, não, hoje eu vou prejudicar o fulano. Eu acordei pra errar o negócio lá só pra fuder com a pessoa. Mano, sabe, pode existir gente assim nas novelas ou umas pessoas idiotas que fazem isso, mas a maioria das pessoas não. A maioria quer ir trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia e quer tentar fazer o melhor dela no trabalho, dentro do possível. Ou então, se não fizer o melhor dela, mas fazer a parte dela. E aí, tipo assim, eu não quero acreditar nisso. Eu também fico assim pensando, meu, você jura mesmo que você tava pensando isso? Que eu saí da minha casa, que eu vim da minha casa planejando pra chegar aqui e te prejudicar? Você sabe aqueles errinhos bestas. Lógico, existem as maldades. Que eu não tô sendo burro nesse sentido. Eu sei que tem muita gente filha da mãe nos trabalhos, tal. Existem as coisas que a pessoa erra pra ferrar e tem aqueles errinhos pequenininhos que a gente sabe muito bem que foi alguma coisa sem querer, uma falta de atenção, alguma coisa assim. Então, é disso que eu tô falando, desses errinhos, desses pequenos erros de percurso que acontecem no trabalho e tal. Mas aí pessoas fazendo picuinha por isso. Aí eu falo, mano, imagina que a pessoa saiu da casa dela planejando, hoje eu vou ferrar, hoje eu vou fazer um pequeno errinho ali só pra dar um bafafá. Sabe, cara, é muito idiotice, é muito pensamento pequeno você fazer isso. Então me irrita muito, sabe, assim, quando eu vejo picuinha no trabalho, gente adulta, sabe, que tem um monte de coisa pra resolver na vida, mas prefere fazer picuinha, sabe? Picuinha, coisinha trouxa. Então, cara, isso eu acho assim de uma idiotice, de um atraso de vida, de umas coisas assim que não faz sentido, sabe? Então tem hora que eu paro pra pensar e fico tentando entender, sabe? De que nem eu tô falando assim, sabe? De coisas que eu falo aqui e me identifico com a galera. Então, assim, se eu trouxe o assunto aqui é porque, assim, eu achei legal falar sobre isso e eu tô um pouco seguro pra falar, mesmo sabendo que eu tô me expondo pra caramba, que nem eu falei aqui no programa passado, que, assim, que eu já até fui julgado
pelo que eu falo aqui. Assim, por mais que eu queira passar algum tipo de imagem, alguém vai tirar uma conclusão completamente diferente de mim só pelas coisas que eu falo aqui. Então, assim, eu tenho consciência de que eu tô me expondo, de repente, até mais do que eu deveria quando eu conto aqui as minhas histórias. Mas é uma maneira que eu encontrei. Então, assim, que nem eu falei, dependendo de outros lugares, de outras estruturas, de outras pessoas, eu não consigo fazer o podcast do jeito que eu queria, trazendo entrevistados toda semana, por exemplo. Então, assim, se dependesse só de mim, se eu pudesse falar, não, beleza, vamos fazer, eu faria. Mas eu dependo de outros fatores, outras pessoas, outras estruturas. Então, por isso que o podcast não é também com as entrevistas. E talvez se fosse com as entrevistas, pode ser que surgisse alguém falando que era mais do mesmo. Assim, eu gosto desse formato que o podcast tomou, desse rumo que o Terça Nobre tomou, da gente conversando sobre dilemas da vida e relacionamentos e tal. Eu gosto desse rumo que o podcast tomou, mas existem gostos pra tudo, né? Então pode ser que tenha uma galera que não curta, pode ser que tenha uma galera que sinta falta das entrevistas. Então vamos continuando fazendo podcast, a gente tá na 5ª temporada, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente também, mas esse é o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês, gente? Porra, que saudade linda que eu tava da gente, né, porra, gente? Pelo amor de Deus, semana passada de novo ele fez aquela papagalhada de ter ido na rádio e não me levou. As pessoas ficam perguntando, ô Tio Chicória, por que você não foi na rádio? Meu, não me levaram. Essa que é a grande palhaçada, você chegar lá na portaria, tá barrado, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa fica te barrando na portaria, né? Por isso eu fui lá, a gente fica falando de comida, essas coisas. Por eu fui numa festa de comida italiana, gente, que delícia, né? Primeiro porque assim, não me convidaram para ir uma festa junina. Junho passou, agora já é julina e por enquanto eu não fui em nenhuma festa junina, gente. Olha só. Que proeza barra palhaçada, né, gente? Ninguém convida. Porra, eu queria tanto comer um pãozinho de carne louca, gente. Um cachorro quente, uma bebidinha, um quentãozinho, um vinho, né, gente? Aquela canjiquinha quentinha, um arroz doce. Porra, que delícia, né? Aí eu fui nessa festa italiana, porra, eu nem conhecia. Como assim que eu sei um italiano velho, eu não conhecia essa festa, gente? Que maravilhoso, fui lá na festa de São Vito, tinha um macarrãozinho, gente. Macarrãozinho daquele típico italiano mesmo, né, gente? E também um monte de lanchinho e coisas de bebida e comida. E o Tio Chicória praticamente faliu, porque eu queria comprar tudo se pudesse, né, gente? Tem um pessoal cantando um Pepino de Caprio lá no palco, né, gente? Quanto palmeirense, o pessoal com a camisa do Parmeira, tudo verde e branco, né, gente? Pô, o Tio Chicória ficou em êxtase, gente, pelo amor de Deus. Agora, pra fechar com chave de ouro, só falta a gente ir numa festa, gente. Junina maravilhosa e uma paçoquinha, a gente ficar pescaria e de repente também beber um monte de cachorro quente com carne louca, né, gente? Pelo amor de Deus, a última chamada, eu juro por Deus que hoje é a última vez que eu falo de festa junina aqui, que agora já virou julina. Mas essa festinha de comida italiana, já, gente, pelo amor de Deus, coisa mais linda que eu já vi. Tchau, gente, grande beijo, viu? Boa, boa, mestre Tio Cocória. Que maravilha, hein? Essas comidinhas italianas aí é muito boa mesmo, Tio Chicória, muito bom, hein? Tio Chicória é italiano raiz, né, Tio Chicória? Conta pra galera. E no programa de hoje a gente tá conversando sobre coisas que a gente deixa pra depois, né? Tantos encontros, né? Tantas coisas que a gente deixou pra depois, e quando resolveu ir atrás já era tarde, né? Então tem um episódio também aqui que eu falo sobre isso, né? Por que a gente só se arrepende depois que a gente perde, né? É incrível isso, né? Como que o ser humano tem essa coisa assim. Quando a gente tem aquela sensação, aquele entendimento de que a qualquer momento a gente pode resolver, isso acaba deixando a gente um pouco preguiçoso, né? Fala, não, daqui a pouco eu resolvo isso aí. E aí quando você vê esse daqui a pouco, se passaram meses, quando de repente se passaram até alguns anos e você deixou pra depois, esse depois ficou muito depois, né?
Então, quando a gente tem essa sensação de que tá tudo sob controle nessa frase, o pessoal fala, tá tudo sob controle, a gente acaba relaxando um pouco mais. Então, que nem eu falo, né? A gente não precisa ser imediato o tempo todo também, né? Que senão a gente fica vivendo uma vida imediatista. Tem que ter um meio termo, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? Pra gente não ficar sempre deixando pra próxima, e aí quando a gente perceber, não tem mais próxima, né? Então é bom a gente ter esse entendimento, assim, o que a gente pode resolver agora, o que a gente pode deixar pra depois, e se eu deixar pra depois, eu me lembrar disso, sabe? Eu ter lembretes, eu entender que algumas coisas eu preciso resolver logo, né? Que nem aniversário no Facebook aparece, né? Hoje é aniversário de tal pessoa. Aí você acorda de manhã e você vê. Aí você pensa assim, eu não vou dar parabéns agora porque eu vou ser o primeiro. Então eu vou esperar um pouquinho mais. Aí você espera de tarde, não, agora a pessoa deve estar trabalhando, deve estar na correria. Depois eu dou parabéns lá, mas no final da tarde. E no final da tarde você está na correria do trabalho. Aí você chega na sua casa, você vai jantar. Não sei o que, daqui a pouco quando você vê, passou da meia-noite e não foi. Aí o dia já se passou e você não deu feliz aniversário. Quantas vezes aconteceu isso, né? Então, assim, se você já lembrou, já fala na hora. Então, como eu falei, se você sente, então tenta falar o que você sente. Claro, não é sempre que a gente pode chegar e falar, né? Já falei aqui em alguns episódios, mas se você sente alguma coisa, você percebe que é possível ser falado, então vai lá e fale. Alguma coisa te chateou, vai lá e fala, eu não gostei disso. Às vezes a pessoa brinca pra caramba, umas brincadeiras bestas, e a gente fica sem graça de falar que não gostou. Por dentro a gente não gostou e na hora a gente deu uma risadinha sem graça. Só que aí a pessoa também não sabe que você não gostou e você vai ficar remoendo aquilo por muito tempo. Isso já aconteceu bastante comigo. Então às vezes é bom a gente tentar mudar um pouco e falar isso. Não curti isso aí não, não brinca disso comigo não, que eu não gosto desse tipo de brincadeira não. Então, lógico, né, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas quando for possível, faça. Não vamos ficar aprendendo, né? Então também não deixar muita coisa pra depois. O que der pra gente resolver, a gente tenta resolver o quanto antes, pra não se arrepender depois, né? E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Bora cansar. É hora de dar tchau. Ó, a música apagou seca assim, ó. Do nada ela acabou. Mas é hora do quê? É hora de dar tchau. Obrigado pra todo mundo que veio até aqui. Você que tá sempre ligado nas redes sociais, @EuriBenevento. Tô no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só você mandar sua mensagem lá. Pode mandar sua pergunta pro tio Chicória também. E também obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal. Você que já é inscrito aqui no EuriBenevento, youtube.com/EuriBenevento, muito obrigado. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao Terça Nobre. Tem episódios antigos para você ouvir também, mais de 130 episódios. Vai lá na playlist Terça Nobre, que é a playlist de podcast mesmo, que tem do próprio YouTube. Tem todos os episódios do Terça Nobre lá para você ouvir. Se você não quiser assistir, né, com imagem no YouTube, você pode ouvir nas plataformas de áudio, né? Você vai no Spotify, Google Podcast, ou então na sua plataforma de áudio favorita. Você pesquisa lá como Terça Nobre ou então EuriBenevento, que vai aparecer os episódios lá. Beleza, galera? Muito obrigado. Um beijão para todos os meus amigos. Um beijo para minha família. Um beijo para minha mãe, Dona Tânia. Obrigado por estar sempre acompanhando o Terça Nobre. Obrigado por toda semana estar comigo aqui, todos os amigos, toda a família. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. E o Terça Nobre é tudo nosso. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu! Terça Nobre.